Fala jovens, aqui é o professor Cleiton do canal Não Confunda e estamos chegando hoje com a segunda parte do Trilhas Urbanas na Praça do Ferreira, em Fortaleza, no Ceará. Na primeira parte nós conversamos um pouco da história da praça, hoje nós vamos conversar um pouco dos personagens que andaram na história dessa praça. Então se você não assistiu a primeira parte, aproveita, assiste lá e vem assistir conosco aqui a segunda parte. Não esquece de dar teu like, se inscrever no canal, acompanhar a gente porque ajuda bastante. E vamos junto depois da vinheta. Fala jovens, estou de volta aqui, estou num restaurante La Scala atualmente que desde o início do século XX, quando esse prédio foi construído, era o Palacete Iracema. E ele foi testemunha muito da questão da modernização do Brasil e da cidade de Fortaleza inserido dentro desse contexto de modernidade, o conceito do positivismo, o conceito da república e um conceito também, dentro desse conceito da modernidade, houve o movimento modernista, né, que a gente sempre que discute no livro de história fala muito da Semana de Arte Moderna de 22, né, que foi o início do modernismo, só que isso não é bem verdade. Fortaleza, ainda no final do século XIX, passa por um movimento modernista que era chamado de padaria espiritual. Eu estou aqui com o professor Marcelo Holanda, um dos grandes professores de história aqui de Fortaleza, meu amigo, né, que está aqui dando uma força para a gente hoje. A gente vai falar um pouco justamente da padaria espiritual e vamos falar de algumas figuras pitorescas, né? Eu queria falar primeiro dessa questão da padaria espiritual, Marcelo. Explica para o pessoal que está em casa, né, de uma maneira bem simples, o que foi a padaria espiritual? A padaria espiritual foi um movimento literário, artístico, eminentemente cearense, que surge aqui, interessante o nome, porque se chamava padaria espiritual porque era o alimento para a alma, o alimento para o espírito. A arte eminentemente cearense, brasileira, para alimentar a mente das pessoas. E a Praça do Ferreira era o local onde esses artistas intelectuais se encontravam. Quintino Cunha, Antônio Salles, Rodolfo Teófilo. E aqui no espaço em que a gente está, eles se reuniam para produzir arte, produzir cultura e para dialogar com a Fortaleza que estava se transformando de uma cidade provinciana para uma metrópole. E é interessante que esse movimento intelectual, né, eles se reuniam, eram tidos como boêmios, misturava muito aspectos da intelectualidade de pessoas de letras, né, como você falou, o próprio Rodolfo Teófilo, Leonardo Mota, entre outros, mas também com figuras populares, não só do mundo humano, mas também do mundo animal. Uma das grandes histórias aqui de Fortaleza, você via ao centro e ouvir falar do bode ioiô. Conta pra gente aí como é essa história do quem é esse bode ioiô. Interessante que pertinho da gente aqui está o Museu do Ceará e o bode é a peça de museu, ele tá entalhado, né? Empalhado, e a peça de museu mais visitada pelas pessoas. Ele era um bode que na seca do 15, reza a lenda, veio para Fortaleza com os donos, fugindo da seca. E aqui ele é dado para o dono de um depósito, de uma fábrica que tinha na Praça de Iracema, que é razoavelmente perto daqui. E aí ele aprende a vir da praça, do depósito em que ele residia, para a praça, porque aqui tinha comida e tal. Ele vai ganhar o nome de ioiô porque ele ficava indo e voltando, e vai virar uma figura conhecidíssima na praça. A turma brincava e meio que ensinou o bode a correr atrás das moças para levantar a barra das saias, dava cachaça para o bode. Pra você ter ideia, ele é eleito na época da República Velha, em 1920, se não me falha a memória, vereador de Fortaleza. Foi o vereador mais votado, óbvio, já aquele voto de protesto, né, de escárnio contra a política da época. Quando o bode morre, nos anos 20, a cidade para, tem luto oficial para o bode e, como eu disse, ele é inclusive oferecido ao Museu do Ceará e está no museu até hoje. É aquilo que eu falo, essa dinâmica da cidade em transformação, né, que isso é coisa de cidade provinciana, né, e Fortaleza entrando no século XX nesse conflito de duas cidades. E é interessante que a gente percebe, né, que não são estanques os processos históricos, né? A gente às vezes compartimenta, hoje aqui é a República Velha, aqui é a monarquia, aqui é a antiga, aqui é moderna, e não é. Você vê que essa é uma transição que você vai vendo que mantém características provincianas, né? Esse é muito da questão da molecagem, essa questão do escárnio, né? O voto de protesto, né? A Vai ao Sol aconteceu aqui nos anos 50. Isso é o dia que o sol passa 3 dias sem aparecer, né? Quando o sol aparece, instintivamente, né, a população vai e vai o sol, né? Imagina
uma cidade, um lugar em que as pessoas vai o Astro Rei, vai o Sol. Isso aconteceu em Fortaleza, aconteceu aqui nessa praça. Então, realmente, a gente percebe que existe essa mistura, né? Mas vamos continuar aqui pela nossa viagem. Agradecer ao professor Marcelo, né, pela contribuição e vamos continuar. Estou aqui novamente num restaurante aqui numa das esquinas da Praça do Ferreira. Chamei para falar um pouco a respeito da praça, né? A gente está tendo aqui agora uma outra visão da praça, né? E essa visão, essa janela especificamente aqui é desse prédio que ele existe desde 1914, ou seja, é do período da República Velha, né? É um prédio que você vê que tem um estilo clássico, ele não tem alvenaria, ele não tem concreto, né? O piso dele é de madeira. E essa janela aqui, ela testemunhou grande parte das transformações da praça, porque a praça passou por várias reformas. Nós tivemos uma reforma em 1922, né, nos anos 20, que tinha um coreto ali no centro da praça, né, onde a banda tocava, onde as famílias se encontravam. Nos anos 30, a gente teve uma reforma que teve a coluna da hora original, e aí você, na reforma de 30, você já podia ver que já existia aqui o Hotel Excelsior, esse hotel que está aqui ao fundo. Você vai ver que existe uma reforma já dos anos 60, onde a praça ela foi descaracterizada, né? Foi tirado tudo isso. E é interessante que essa reforma dos anos 60 ela tem um viés muito interessante porque foi durante o período da ditadura militar. Então a praça que era tida como um local de protesto, um local onde o povo se encontrava para se manifestar, foi colocado jardins suspensos para que evitasse que uma pessoa que estivesse no lado da praça visse quem estava do outro lado e justamente também evitar a aglomeração de pessoas, né? Visto que do regime militar, né, eles queriam realmente que as pessoas não se aglomerassem e os bancos da praça eram locais onde se encontravam a intelectualidade, se encontravam jornalistas, se encontravam as pessoas para conversar sobre política e daí surgiam as manifestações. Então a praça era desconfigurada. No início dos anos 90, né, a praça ela tem uma reforma, né, pelo prefeito Juraci Magalhães. E é interessante que tem um concurso para saber qual o símbolo da cidade. Esse concurso ele é feito pela Câmara de Comércio, pelo CDL, e existe um lobby televisivo muito forte para que a Praça do Ferreira ganhe esse concurso. Então, quando tem o concurso, que é feito pelo Itaú, feito pelo CDL, que é feito em vários estados do Brasil, em várias cidades, né? Então, quem eram os finalistas? Era as jangadas as velas do Mucuripe, né? A Ponte Metálica e aqui a Praça do Ferreira. E devido às propagandas, o lobby que se teve, a Praça do Ferreira ganhou. Coincidentemente, no dia que foi feito o concurso, né, que a Praça do Ferreira ganhou, foi feita uma lei de tombamento da praça. Então a Praça do Ferreira ela é tombada como patrimônio. Mas é interessante essa questão do patrimônio, porque qual o patrimônio? Patrimônio material? Porque a praça já passou por várias intervenções, já passou por várias remodelações de acordo com o governo, de acordo com o regime político. Então você vai ver que durante a República Velha ela tinha uma cara, durante o Estado Novo de Vargas ela teve outra cara, durante o período militar ela teve uma outra aparência, sempre se adequando à característica de cada período. Hoje ela tem essa aparência com todos os problemas urbanos. Ela tem uma grande quantidade de mendigos, pendentes, como também nós vimos em São Paulo na Sé, ou seja, a gente percebe que isso é um problema que está em todas as grandes cidades do Brasil, a questão da pobreza que tem aumentado muito nos últimos anos, voltando essas pessoas para a condição de rua, na condição de drogas e outras condições. A gente esteve falando com algumas pessoas aqui, persiste ainda um processo de higienização, ou seja, de você esconder o problema, de você tirar as pessoas, ao invés de você atacar os problemas sociais propriamente dito. Então a praça, esse local, ele serve realmente para grandes reflexões a respeito da nossa história. E aí fica aí esse local. De qualquer forma, é muito agradável, é muito gostoso você sentar na praça, é um dos locais mais ventilados da cidade e não é à toa que a praça é o coração da cidade de Fortaleza. Fala, jovens! Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui e não percam o próximo episódio do Trilhas Urbanas em Fortaleza. Se inscreve no canal e dá o like. E até lá!